Maimônides, leis de bons hábitos, ele fala leis de outra, ou bom foco. Capítulo 1, parágrafo 1. Características de personalidade são diversas. Cada pessoa tem diferentes características, distintas das demais pessoas, de outra pessoa. Tem pessoas que se irritam sempre, ficam bravos, nervosos. E tem pessoas com a mente calma e não se irritam jamais. Ou muito pouco, uma vez em vários anos. Existem pessoas com coração orgulhoso, pessoas deprimidos, humildes demais. Há quem possui forte ambição de desejos, seu espírito nunca se farta e sempre deseja mais. E tem pessoa com um corpo muito puro, refinado e não deseja nem sua necessidade básica. Tem pessoa expansiva que não se farta de todos os bens financeiros e dinheiro do mundo, como está escrito em Eclesiastes 5. Quem ama dinheiro, quem ama prata, não será farto com prata. E tem pessoas avarentas, ou pessoas que não gastam, e se contentam com pouca coisa, e não se esforçam a alcançar mais. Tem menos do que precisa e nem se esforça para acomodado. E não busca conseguir mais do que nem aquilo que ele precisa, não busca ter. Tem pessoa tão avarenta que passa fome para juntar o dinheiro e sofre muito com a perda financeira. E tem a pessoa generosa demais, até descontrolada, que joga fora, desperdiça todo o seu dinheiro com as próprias mãos, conscientemente. E assim, desse caminho tem diversos caminhos. E cada um tem dois extremos, geralmente. Você tem pessoa humorada demais, humorada demais, e pessoa triste, deprimida. Pessoa avarenta e pessoa generosa, cruel e misericordioso, piedoso, corajoso e medroso. E assim, nas características similares. Essas são as qualidades. Segundo parágrafo agora. Entre cada extremo existem hábitos medianos, não demais para cá nem demais para lá. Quando uma pessoa tem uma característica, isso pode ser uma coisa inata pela natureza do corpo, uma coisa hormonal, digamos, o corpo dele já nasceu assim, com tendência para tal característica, como se diz, genético. Existem também qualidades ou características que a pessoa não nasce com elas, mas ele é fácil de aderir a elas, fácil de aprender e de se acostumar com esses hábitos ali. E existem hábitos que não é pela genética e não é pela tendência espiritual da personalidade dele, mas ele aprendeu com os demais, ou ele mesmo se virou para lá, a pessoa é homem livre, conheceu uma ideia e evoluiu naquele sentido, naquela característica. Então ele treinou até aquilo se fixar e virar uma parte da sua personalidade, da sua natureza. Quer dizer, você tem aqui três coisas: natureza corporal, natureza mental e espiritual, que é uma tendência, e tem uma natureza adquirida. A pessoa meditou, isolou, ou gostou, simplesmente gostou de um certo hábito e aderiu a ele, até ele se fixar na sua personalidade, virou parte da sua pessoa. Agora diz Maimônides no terceiro parágrafo aqui: os dois extremos distantes em cada hábito não são um caminho bom. Depois ele vai dar umas exceções, mas na maior parte das coisas não é bom ser em nenhum dos extremos. A pessoa não deve se comportar assim
e muito menos ainda não treinar para ser um extremo. E se ele achou que a sua natureza, se a pessoa medita em si, vê a sua natureza, tende a alguma extremidade, alguma coisa extrema, seja pela sua genética, seja pela sua tendência, ou que ele já aderiu a uma delas e se acostumou e depois se deu conta que aquilo é extremo, ele deve voltar ao caminho bom. E o caminho bom é o caminho reto, vai dizer no quarto parágrafo. O quarto parágrafo, o caminho reto é o meio em cada hábito. Quer dizer, se você não sabe, a regra geral geralmente pega o extremo maior para um lado, o extremo maior para o outro lado. O caminho do meio é bom, não demais avarento, não demais generoso, não demais deprimido, não demais humorado, festeiro, não demais medroso, não demais corajoso, e assim vai. Por isso, os sábios antigos ordenaram a pessoa sempre avaliar os seus hábitos e tentar afinar, tentar alinhar os seus hábitos, treinar-se a estar no caminho mediano. E assim a pessoa vai ser uma pessoa completa, pessoa ideal. Como, por exemplo, a pessoa não deve ser uma pessoa irritada, fácil de se irritar e sair de si, mas também não ser uma pessoa indiferente, que nem um morto, que não sente, e sim no meio. O que quer dizer no meio? Não vai se irritar só se for uma coisa grande que merece, que é digno de se irritar por ele. E para que ele se irrita? Não porque ele está a fim de se irritar. Ele se irrita para se manifestar energeticamente contra algo ruim, para impedir que aquilo seja feito a segunda vez. Então é mais como medida de correção, não como um instinto interno dele que está a fim de se irritar. Não é isso. Está totalmente controlado. Ele avalia. Se a coisa é muito ruim, é muito ruim. Eu preciso agir energeticamente contra, preciso. Então, é realmente de se irritar. E aí ele pode e deve se irritar. Assim também na questão do desejo da necessidade do corpo. A pessoa não deve desejar somente a necessidade corporal, que não dá para viver sem ela. Como diz em Provérbios 13, 25, o justo come para fartar a sua alma. A alma e não a barriga, quer dizer, aquilo que ele precisa. Da mesma forma, a pessoa não irá se esforçar no comércio, no trabalho, somente para conseguir a sua necessidade para curto, médio, curto prazo. Como está escrito, é bom, está sendo bom aquele pouco que tem o justo. Isso em Salmos 37, 15, 16. A pessoa não deve se fechar sua mão demais e não doar nada. Também não deve ser generoso demais e espalhar todo o seu dinheiro, jogar fora. E sim dar caridade conforme a sua capacidade, emprestar o quanto ele puder para quem precisa, para ajudar. Quer dizer, quando puder dar, quando precisa realmente dar, ele dá. Quando não precisa dar, ele presta apenas. Sem juros, no caso daqui do judeu, que não pode receber juros. Assim, a pessoa não deve ser uma pessoa festeira demais, só vai com risadas e nada sério, mas também não ser tão sério que é deprimido e triste, e sim alegre, todos os dias com a calma, com o rosto sorridente, mas sabendo encarar com seriedade as coisas sérias. E assim os demais caminhos. Esse aqui é o caminho dos sábios. Toda pessoa que seus hábitos todos estão médios, estão no meio, entre os extremos, é chamado Raham, sábio.